Nessa aula, nós vamos abordar formas de trabalho em relação aos pés. O pé é uma estrutura muito importante do nosso corpo. É a base onde que nos sustenta e que vai fazer com que a gente tenha uma boa relação com o solo. E isso também favorecendo uma boa relação com a gravidade. O pé ele precisa ter uma boa função de absorção de carga, por isso ele precisa ser mais flexível para isso, para poder moldar o chão, e precisa também ser uma alavanca rígida na hora que a gente vai fazer o impulso. Para que isso aconteça, os ossos do pé precisam funcionar bem. Para que esses ossos funcionem bem, as estruturas de tecido mole precisam estar equilibradas. E normalmente isso não acontece. Não acontece por quê? O simples fato da gente estar relacionado com a gravidade o tempo inteiro, os nossos calçados. Hoje, quando a gente fala em termos de pé, as crianças já nascem calçadas e às vezes tem pouco contato com o chão, não tem contato com superfícies de textura diferente, topografia diferente, e com isso não desenvolvem adequadamente todos os receptores dos pés. Então, com a liberação miofascial, nós vamos ter condição de deixar essa estrutura funcionando de uma forma mais equilibrada, trazendo assim um equilíbrio em relação ao corpo como um todo. As primeiras estruturas que nós vamos trabalhar aqui são os retináculos. Eles ajudam a melhorar a eficiência dos tendões, funcionando como se fossem tornozeleiras aqui. Eu vou trabalhar aqui o retináculo dos extensores, vou trabalhar o retináculo dos flexores e vou trabalhar também o retináculo dos fibulares. Lembrando sempre do nosso contato, a nossa forma de trabalho. Sempre uma entrada tangencial para que a gente possa fazer a deformação. Aqui então, posicionei em relação à estrutura e vou aprofundando os meus dedos para poder fazer a estimulação. Uma outra coisa muito importante é a gente prestar atenção em relação às restrições teciduais. Então, aqui o tecido dela vai para externo e para interno eu tenho uma dificuldade maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses parâmetros indo para cima e para interno. E posso parar aqui para fazer a deformação. O que eu vou esperar do meu estímulo? Eu vou esperar que esse tecido ele ceda. Se eu faço um estímulo que eu posiciono e já logo largo, esse tecido começou um processo de deformação e eu tirei a força mecânica. Então eu não vou conseguir a deformação que eu preciso. Vamos lá de novo. Assim que eu conseguir alguma alteração do tecido, eu vou procurando outras áreas. É comum que eu esteja aqui fazendo uma deformação e encontrei a restrição e aí sustentei nessa restrição. Após algum tempo sustentando, o tecido pode mostrar um outro comportamento. Então ele começa a ficar livre para cá e eu tenho uma restrição que me chama para cá. E aí eu vou alterando o direcionamento desse estímulo para conseguir o meu resultado terapêutico. É comum quando você está trabalhando uma estrutura, você conseguir perceber outras estruturas que estão passando ali, que também estão te dizendo que vão precisar de trabalho. Aqui nós temos o tendão do tibial anterior, que está tenso, mostrando quando eu for trabalhar a região de perna, é um músculo que eu preciso dar bastante atenção, e aqui também eu já posso direcionar um pouco para esse tendão. Então eu vou soltando todas essas estruturas, e aí eu começo a perceber que o tecido, o que acontece? Ele já tem uma possibilidade de movimento maior.
aqui mais medial, por causa dos extensores comuns dos dedos e do tibial anterior, eu vejo que tem um pouco mais de tensão. É um lugar onde que eu posso também ficar um pouco mais. Agora, eu vou trabalhar o retináculo dos flexores aqui. Eu posso trabalhar com o movimento aqui, com a minha mão mais interna. Eu posso trabalhar com as duas. Aqui, eu opto pela posição assentado, mas eu poderia também estar em pé trabalhando. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de destacar. Tendo possibilidade de você ter uma posição que te dá mais conforto, utilize essa posição, desde que ela não esteja sobrecarregando outras partes do seu corpo. Achando pontos de tensão. Aqui estou percebendo que ela começando a retrair, como se ela quisesse tirar o pé. E aí é importante a gente virar para o nosso paciente e dizer o seguinte: olha, qualquer desconforto a mais, você me avisa. Se estiver passando do seu limite, me fala. E aí, achei uma área de tensão, eu venho, posiciono, sempre lembrando da questão da entrada tangencial, e eu vou trabalhando o estímulo. E agora eu vou trabalhar o retináculo dos fibulares. Aqui, se eu quiser também, eu posso posicionar minha mão para deixar mais alta a estrutura. Uma informação fundamental: a gente vai pegar pessoas com uma estrutura mais fácil de ser deformada e vamos pegar pessoas também com uma rigidez muito grande. No primeiro momento, você que ainda não tem costume com esse tipo de estimulação, de posicionamento de dedo, ou que tenha, por exemplo, uma frouxidão ligamentar, né, dedos que se estendem muito, tome muito cuidado com a quantidade de força que você vai colocar para que você possa trazer o benefício para o outro, mas sem se machucar. E se essa ferramenta não for uma ferramenta que te ajude, aí a gente vai ver logo em seguida possibilidades de ferramentas que a gente pode utilizar para que você possa fazer o estímulo da melhor forma possível. O trabalho dessas estruturas favorece muito a propriocepção do pé, que é essa capacidade de o corpo dessas estruturas mandarem informação para o cérebro de como que está a posição do membro no espaço, como que está a topografia do terreno, se está num declive, num aclive, qual a necessidade de adaptação desse pé. Então, quanto mais soltas essas estruturas, melhor a informação que elas vão mandar, melhor a capacidade adaptativa, consequentemente, melhor é a função dessa estrutura. Também a gente tem uma proteção maior em relação a lesões, porque essa estrutura ela consegue se adaptar de uma forma mais rápida. Lembrando, quanto mais rígida a estrutura, mais sujeita à falha ela é. Daí essa importância da liberação miofacial. Então, trabalhei essas estruturas, vou trabalhar um pouco essa parte superior aqui.
Agora minha atenção vai ser para toda essa parte dorsal. Lembrando, eu vou trabalhar em relação aonde tem limitação. Se eu tenho uma estrutura, por exemplo, igual aqui, olha, estou deformando a estrutura. Percebe como que dá uma prega de tecido aqui? É porque essa estrutura está livre. Agora, se eu venho aqui nessa parte do primeiro e segundo dedo, olha, a estrutura já não deforma igual deforma aqui, ó. Fácil de visualizar aqui, ó. Deformando, e aqui não tem a mesma deformação. Agora eu vou fazer no sentido contrário. Eu vou para cima, ó. Olha como que essa estrutura já traciona todo o tecido aqui. E vamos ver aqui, ó, a mesma forma, ó. Tá? Então, eu preciso fazer essa deformação nesse sentido. Eu posso começar do tornozelo, a área que eu já estava trabalhando mesmo, e vou aproximar dos dedos. O interessante quando a gente tá trabalhando é sempre fazer o outro sentir a área que você está trabalhando. Então, sempre convide para que ele possa perceber. Então, achou uma área de restrição, mostra para o outro, olha, percebe aqui como que tem mais densidade? E aí você vai levando a pessoa para tomar posse também das mudanças que estão sendo feitas no tecido. Olha, eu vou chegando mais aqui para cima, vou vendo tensão e vou percebendo o quanto que os dedos começam a entrar num processo de extensão. Ó, aqui tem muita tensão, suportável. Normalmente, a pessoa vai sentir sensação de queimação, fisgada, estiramento. Muitos relatam a sensação de que está rasgando. Normalmente, é comum que esse primeiro e segundo dedo, e principalmente o primeiro, o hálux, esteja muito enrijecido esses tecidos aqui. Por quê? Às vezes, pela forma de pisar inadequada, essa estrutura ela vai ficando mais rígida. Então, vale a pena a gente dar uma atenção especial para essa área. Aqui, eu vou sustentar o dedo de uma forma que eu consiga deformar esse tecido. Porque se eu deixo ele solto, na hora que eu vou fazer a tração aqui do tecido, ele sobe e eu não tenho a deformação do tecido que eu quero. Então eu seguro ele para cá e vou e faço a deformação. E aí eu posso vir até aqui próximo da unha. E é uma área que sempre vai ter muito dolorimento. E é uma área que muitas pessoas não trabalham. Então eu quero que você se atente para essa área. Você vai melhorar a função do hálux e, consequentemente, favorecendo uma boa pisada do seu paciente. Depois, a gente vai fazendo isso para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto dedo. E assim, eu consigo pegar toda essa extensão dessa parte dorsal aqui do pé. Então aqui, depois de ter coberto toda essa área dorsal aqui, nós vamos ficando por aqui nessa aula. Na próxima aula eu te vejo para que a gente possa continuar os estímulos ainda da região do pé. Te vejo lá.